Pontes ou viadutos são elementos que conectam uma ideia a outra, um tempo a outro, transportam. São elementos que estabelecem ligações, laços, são passagens, o lugar do encontro, da travessia. A sociedade em geral teme o que se encontra ou se aloja sob eles. Infelizmente, acreditamos que os seres que habitam sua parte inferior estão em níveis inferiores em todos os sentidos da existência e dos estados da alma, mas é tudo ao contrário. E quanto mais me aproximo desses espaços, mais me surpreendo com suas potencialidades e revelações. Foi ali, sob o viaduto da Conceição, em Porto Alegre, no início de uma noite veloz, fria, muito fria de inverno, que vi alguns anjos entre os escombros de centenas de sacos de lixo, trabalhando freneticamente sobre uma tênue luz incandescente. Sempre achei que era em sua parte superior, em sua superfície, que se davam os encontros. Hoje, tenho aprendido mais embaixo deles do que sobre eles. Há uns 12 anos atrás, conheci o Pedro através de uma organização chamada CAMP, e um dia ele me convidou para conhecer os galpões de reciclagem. Eu trabalhava numa ONG chamada CAMP, que era um centro de orientação para o movimento popular. E aí o professor estava preocupado com toda essa problemática do lixo na cidade. Eu já estava trabalhando com recicladores. Acompanhava um galpão de reciclagem, que é o Profetas da Ecologia, que fica embaixo das pontes do Guaíba ali. Aí um dia eu vou te levar num galpão mais interessante, disse ele. E era um galpão que tinha ali embaixo do viaduto da Conceição, que era de um morador de rua, e todos os integrantes associados eram moradores de rua. Né? E aí era uma noite, assim como hoje, inverno, frio, e ele socado ali embaixo, com uma lâmpada de 40 velas, numa escuridão, cercado daquele monte de lixo, né? E eu digo, pá, foi uma paulada na cabeça aquilo, né? E o professor ele trabalhava muito com a perspectiva da colagem. E ele encontrou no lixo um elemento muito importante para trabalhar também com a colagem, uma reflexão sobre a questão do resto que se organiza e este resto se torna um outro sujeito. Então, a partir disso, ele entrou na nossa vida e até hoje fazem 12 anos que ele está nesse universo dos galpões de reciclagem. Um primeiro momento lá na Associação Catadores Novo Cidadão, que era coordenado pelo Matias, foi super bem recebido. O Matias é uma mente brilhante, né? E lá no Profetas da Ecologia, que era o galpão que a gente estava fazendo a pesquisa e também já era uma outra atividade de extensão, o pessoal aceitava bem, mas sempre tem uma coisa meio engraçada com os recicladores, né? Eles veem a gente chegando, olham com desconfiança e a gente tem que ir, muitas vezes, até que eles vão sentindo que a gente faz parte do processo. Eu me lembro que naquela época estava o Bruno, lá no Profetas, o Bruno, a Camila Bernardelli e a Camila Rocha. Passamos acho que uns 2, 3 meses trabalhando na mesa ali com todos, aí foi super legal, porque aí o pessoal entendeu que a gente não era assim tão distante deles, né? E para nós foi uma experiência não só técnica de aprender a separar os materiais, mas também humana, né? E foi muito legal esse entrosamento. E principalmente as gurias desempenharam um papel muito importante, porque a maioria das recicladoras são mulheres, né? Então essa relação de intimidade de mulher para mulher, elas conseguiam realizar isso muito legal, né? Eu me envolvi com o projeto de extensão muito por acaso. Eu estava um dia em sala de aula e 2 amigas entraram assim na sala e me chamaram, Bruno, vem cá fora que precisamos conversar uma coisa com você. Eu saí e elas me contaram, está tendo um projeto de extensão e de pesquisa, né, que são 2 projetos juntos. Nós queremos te fazer o convite, porque a gente sabe que você tem interesse nesse tipo de atividade e tal. E eu topei na hora. Não perguntei quem era o professor, que atividade era. E aí, quando eu fui ver o que era o projeto de fato, que tinha uma dimensão social, e até em alguma medida também que mudava o foco da universidade, porque o foco da Faculdade de Arquitetura tem a ver com os grandes objetos, a arquitetura vista desde o ponto de vista como objeto da arte ou da fruição estética e tal, e ele lidava com uma coisa assim muito diferente, que eram os galpões de reciclagem e de triagem de lixo, com uma população pobre. Aí, pelo tema, me encantou mais ainda. Aí eu me envolvi definitivamente com esse
com esse projeto e me envolvi com ele durante 2 anos. Fiquei um tempão trabalhando com isso. A questão da coleção dos livros inscritos no lixo é bem posterior. Começa lá por 2006. O Pedro, que trabalhava no Profetas da Ecologia 1, ele vai passar a trabalhar num outro galpão, que era uma ocupação que fizeram, que se chamava Profetas da Ecologia 2. Né? E lá ele vai trabalhar como educador popular também e vai residir nesse espaço. Eu trabalhei muitos anos em ONGs, em entidades de apoio. E chegou um momento que eu comecei a notar que a gente estava muito distante ainda da realidade. A gente dava uma assessoria para os trabalhadores da reciclagem, mas a gente não compreendia a fundo a problemática de fundo que eles viviam. Então eu comecei a pensar na possibilidade de conviver mais de perto com um galpão de reciclagem. Então eu fui para um galpão de reciclagem que fica na Ramiro Barcelos, no fim da Ramiro Barcelos. Eu fui morar lá, apoiado pelo padre marista que ajudava, construiu uma pequena casa para mim. Eu não trabalhava de forma direta na reciclagem, mas trabalhava acompanhando eles. Então esse pessoal vinha, eram moradores de rua, né? Que iam, voltavam, muito em situação de droga, de drogadição, né? E ali ele começou a escrever o que ele chamou Diário dos Profetas. Né? E um dia ele me mostrou, tinha umas 30 páginas, 40, né? E eu li aquele material e digo, pá, que coisa fantástica, né? De uma crueza da vida ali, porque tá tudo... Era o cotidiano desses recicladores, que basicamente eram todos moradores de rua, as lutas por um pedaço de salsicha que vinha no lixo, as questões do lixo do McDonald's que despejava e criava vermes e ratos e barata e todas as histórias de cada um dos recicladores, claro. Ele alterava o nome ali, mas a gente sabia quem era basicamente. Né? Eu comecei a fazer esses relatos porque tinham coisas assim que até eu, muitas vezes, achava que aquilo não era verdade que acontecia, né? Que era um troço muito fora da vida, um negócio que não tinha, eu nunca imaginava que poderia acontecer. E eu comecei a anotar. Eu também tinha feito um blog com pequenas histórias assim, né? Foi resultado de um trabalho assim, silencioso, mas de muito sofrimento pessoal, né? Porque tu vai escrevendo aquilo que tu vê, mas também aquilo que tu vive, aquilo que tu sente, né? Que a tua alma sofre, né? Morar num galpão de reciclagem é um negócio muito ruim, né? Não é uma coisa boa. Por causa do cheiro, por causa dos ratos. Nós morávamos, esse galpão de reciclagem, ele ficava próximo de um túnel, né? Então aquilo ali se juntava tudo que era ruim ali, o pessoal do problema da drogadição, o barulho intenso da rodoviária, aqueles carros que saem e entram, passam direto e correndo sempre, tu não fala com as pessoas, tu vê carro na tua frente, né? Então, a solidão da noite, porque aquela região da rodoviária é a região decadente da cidade, né? Então, isso é um lugar muito ruim de viver. E eu digo, esse material é um negócio precioso, né? Porque o que a gente fala em termos de reciclagem sempre é o ângulo técnico da coisa, da reciclagem, do meio ambiente, da preservação, mas parece que isso aí tudo é esquecido em relação a quem trabalha realmente com esse material da reciclagem. Né? Eu digo, isso não tem preço. E eu apresentei, na época, estava o Bruno, a Camila e as duas Camilinhas, e eu apresentei para eles esse material, o Bruno ficou fascinado. Né? E a partir daí o Bruno começou, um tempo depois, começou a escrever esses relatos, até porque depois ele vai para a antropologia e obrigam lá a fazer uns diários, algumas coisas, diários de bordo, e ele começa a escrever. Quando eu entrei no projeto, o foco principal dele era
eram as questões arquitetônicas dos galpões de reciclagem. Mas com o contato do dia a dia a gente foi vendo que a dimensão arquitetônica era uma dimensão importante que participava, mas havia dimensões humanas muito maiores e que nos chamavam muito mais atenção. Aí eu vi a necessidade de começar a registrar ou pensar um pouco melhor sobre essa outra dimensão que eu acreditava que a arquitetura não dava conta. Então eu fui fazer 2 disciplinas na Faculdade de Ciências Sociais, 2 disciplinas de Antropologia. E um dos exercícios finais dessa disciplina era realizar um diário de campo sobre alguma experiência dos estudantes. E eu, é agora, eu vou registrar o meu dia a dia no galpão de reciclagem, que é um instrumento de registro da realidade, para a partir dali o antropólogo trabalhar com a realidade. E eu comecei a fazer os registros. Bom, eu entreguei, passei na disciplina, mas não deixei de fazer os registros. Todo dia eu continuei indo aos galpões com lápis e um papel dentro do bolso e ia tomando nota de tudo que eu ia vendo, as coisas que eu ia conversando, tentando registrar os mínimos detalhes de tudo que eu experimentava e via. E aí um dia o Bruno me entrega, olha que fome, eu estou com esse material aqui, né? E eu lia, era outra maravilha, né? Porque ele contava toda a nossa experiência lá no Profetas, né? Todos os embates, problemas, relações de amizade, de brigas e todo esse embrolho. E praticamente era uma outra visão, né, dos recicladores, quase no mesmo lugar, no mesmo tempo, né, como se tu abrisse uma outra câmera assim e mostrasse um outro lado. E aquilo começou a me pesar, temos que dar um jeito de publicar isso. No meio universitário eu acho que é o lugar. É para essa meninada, né? Principalmente a meninada de boa vontade, eu chamo, né? Essa meninada curiosa, com desejo de transformar o mundo. Na experiência de extensão reabilitação do galpão Messias da Reciclagem, o contato com a associação e seus trabalhadores forçou a diluição das fronteiras entre pesquisa, ensino e extensão. A pesquisa e a extensão mantiveram relação estreita, se alimentando mutuamente. Reflexões teóricas eram testadas na prática, ao mesmo tempo em que os dilemas enfrentados na ação de extensão reelaboravam o conhecimento especulativo. Além disso, a experiência de extensão participou das disciplinas da Faculdade de Arquitetura da URGS, trazendo a realidade dos galpões à sala de aula e levando os estudantes aos galpões. Existia universidades, grupos, escolas que iam aos galpões de reciclagem para fazer uma visita assim, meio zoológico, assim, tirar foto, ver que gente diferente e ir embora. A nossa perspectiva não, era estabelecer um vínculo de longo prazo. Só eu fiquei 2 anos. O professor Fuão ficou, 5, 7, muitos anos a fim. Imagina estabelecer um vínculo de longuíssima permanência com esse universo. Realmente requer um desprendimento, um esforço muito grande. Isso ajuda lá, na ponta, os beneficiários dessa ação, né? Mas também cria uma outra cultura no estudante, né? Ele traz para dentro da universidade esse saber articulado, né? Esse saber grudado um no outro, um ajudando o outro, um construindo com o outro, né? Que é um novo tipo de saber. Uma coisa que eu acho importante e que eu só me dei conta depois é de que, às vezes, nós da universidade chegamos junto a essas populações com as quais a gente trabalha na extensão, numa perspectiva assim de que o nosso saber é mais importante do que o saber daquela população com a qual a gente vai trabalhar. A gente hierarquiza os saberes, compreende? A gente acha que o nosso saber tem uma legitimidade, uma importância e que nós vamos salvar a vida das pessoas. E, com o tempo, a gente vai aprendendo no fazer da extensão que os saberes não são hierarquizáveis, eles são distintos e são belos porque são diferentes. Então, a mescla, a mistura, a interlocução entre os saberes é que nos enriquece, a ponto de a gente muitas vezes ir aos galpões e achar assim, eu acho que eu estou aprendendo mais com eles do que eles comigo, porra. Sabe como é que é? Eu me lembro que os meninos que iam conversar com os moradores de rua, eles viam coisas que nunca ninguém via, entendeu?
Mas eles vinham exatamente porque eles vinham de um lugar diferente, né? Por exemplo, eles pensavam em casa para o cachorro do morador de rua, porque os albergues não aceitam o morador de rua porque o morador de rua tem cachorro. Mas só que o morador de rua sem cachorro não é morador de rua, porque é um instrumento de proteção dele, né? Então, aí o menino já pensava, não, mas aqui tem que botar um canil aqui na frente do albergue. Sem canil, o morador de rua não vem, não tem jeito. Os tipos dos banheiros, a forma como deveria ser os banheiros, né? Então, várias coisas que o cotidiano não nos oferece, não dá para nós que estamos imersos ali, nem nota, né? A pessoa que vem de fora e com outros saberes, ele diz, olha, mas quem sabe isso aqui, quem sabe essa alternativa. Todas essas entidades externas aos trabalhadores do galpão tinham uma ideia, uma imagem, uma expectativa em relação ao galpão. Mas muitas vezes elas não fizeram uma pergunta que talvez seja fundamental. Vai parecer uma banalidade o que eu vou te dizer, mas é uma pergunta que as pessoas não se fizeram. Vocês querem isso ou não? É uma banalidade, né? É o mínimo que você vai chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, a gente tem essa ideia. O que você acha? Algumas vezes nós não perguntávamos e a gente foi aprendendo que isso era errado e que isso era uma bobagem, porque a gente acreditava que o nosso saber era tão importante, tão superior, que, bom, se tem alguém que sabe o que é certo, sou eu. É bobagem. Porque é difícil essa coisa. Uma palavra que se usava muito naquela época era assim, eles não estão se apropriando de tal ou qual projeto. Mas é uma bobagem. Como é que vai se apropriar? Ou surge naturalmente deles, ou é uma demanda clara, ou é uma coisa absolutamente incorporada, ou vem de fora e precisa ser apropriado. Sabe como é que é? Então, o próprio uso desse termo, assim, eles não estão se apropriando, a própria ideia de apropriação de fora para dentro é um equívoco, compreende? E extensão também não deve ser entendida como uma prática assistencialista, né? Mas deve ser entendida exatamente a partir que eu vou extensionar para aprender, né? Não quero dar assistência nenhuma, eu vou aprender, vou colaborar, né? É uma relação mútua ali que não dá para distinguir, eles aprendem, a gente conversa, a gente faz diálogo, a gente faz convivência, né? E nessa relação muito legal que se dá é que a gente faz a grande aprendizagem, né? E faltava um terceiro livro para a coleção, né? E eu digo, bom, já que eu vou ter que fazer a apresentação, eu vou juntar todos esses pequenos artigos e fragmentos que eu tenho sobre a questão do lixo ou dos resíduos sólidos. Para mim é um eufemismo isso, né? Da pós-modernidade, é lixo mesmo e a gente tem que assumir isso aí. O lixo traz consigo uma conotação negativa, né? Tudo que eu não quero é lixo. E é engraçado porque nós, quando íamos ao galpão, imaginávamos aquele material, sacolas com plástico dentro, com todas aquelas coisas dentro, como lixo. E os trabalhadores têm um ponto de vista diferente sobre o mesmo objeto. Tem uma passagem do livro que eu digo assim, tem uma extensionista, colega nossa, que a partir do contato com os galpões, começou a separar o lixo em casa. E aí ela começou a levar para o galpão o lixo separado, como uma maneira que ela via de contribuir com a renda monetária daquele conjunto de trabalhadores. E um dia ela chegou no galpão e disse assim, olha aqui, tal pessoa, eu trouxe meu lixo. E ela disse, por outro lado, que bom que você trouxe material para nós. Então, o que para um é objeto de descarte, para outro pode ser objeto de riqueza. Eu acho que o ponto de vista da arte era um ponto de vista que o professor coordenador do trabalho trazia sempre muito presente, para tirar um pouco essa ideia de que galpões, lixo é sujo, imundo, fedorento, porcaria, e, sabe, tirar essa conotação pesada. Imaginar que a gente podia incorporar um pouco de beleza à vida das pessoas, porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Um dos trabalhos que a gente fazia era o trabalho dos mosaicos, de tentar embelezar os banheiros através de mosaicos coloridos, belos. A gente chegou a fazer oficinas de mosaico com os trabalhadores, onde eles podiam fazer peças individuais para levar para casa. Eu fiz uma bandeja super bonita assim, modéstia à parte. Durante 2 anos a gente trabalhou lá no Profetas, a gente não conseguia recursos para nada lá. Pô, o que nós vamos fazer aqui? A gente queria reformar o galpão inteiro e não tinha nada de dinheiro. Digo, bom, vamos fazer mosaico. A gente cata os azulejos na rua, vem, cola e a gente vai arrumando os banheiros. E aí a gente ficou
2 anos lá fazendo um mosaico. A gente mosaicou toda uma série de banheiros que estavam deploráveis, iam cair, e hoje em dia caiu, acho mesmo, não tem mais nada, mas ficou a lembrança dessa questão do mosaico. E o mosaico eu sempre comparo com o tema da colagem, né? Dessa justaposição de fragmentos, de peças, que é muito parecido com a questão das diferenças de nós, né? Cada um tem uma diferença e a gente se junta ali e não perde a individualidade. A arte da colagem, que conversamos com o Fuão, dá substância ao nosso engajamento. No pedaço se encontra o potencial. Da pequena parte, do ínfimo, quando se juntam, nasce a possibilidade daquilo que o estabelecido despreza e que ninguém aposta. É nele que, uma vez articulado entre si, se deposita o possível. Claro, dependendo do olhar de quem o vê e a forma de quem o toca. Cada pedaço trata-se de múltiplas perspectivas, de possibilidades infinitas. Esse pessoal, por exemplo, que ainda não consegue separar o seu resíduo, impressionante, mas é gente que lê, é gente que vai ao cinema, é gente que curte o shopping, mas é gente que ainda não consegue ter 2 saquinhos para botar o lixo úmido e o lixo seco. Porque no momento que esse cara for sensibilizado de saber que aquele lance que ele fez, simplesinho, de botar o material seco num e o melhorar no outro, ele modifica vidas, né? Porque as pessoas comem dali, as pessoas sobrevivem daquele material que ele separou, né? Pensar sobre o lixo passa necessariamente por pensar os padrões de consumo. É impossível desvincular o descarte da produção da produção. E os empresários, por exemplo, agora tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi criada no fim do governo Lula, com o objetivo de disciplinar esse negócio, né? Por exemplo, o empresário tirou o material de lá, da natureza, e ele precisa fazer com que retorne 17% para um outro ciclo de vida, né? Olha, os empresários não querem, ele não quer pagar pela imundície que ele criou. Então ficam os catadores limpando a imundície que eles criam, mas que eles não querem ter nenhum tipo de responsabilidade. Temos que criar um produto, por exemplo, que seja fácil de reciclar. Não. Eles criam um produto que seja mais barato para eles e consiga vender o mais rapidamente possível. Por exemplo, as caixas de leite de longa vida. Ele tem 3 materiais juntos. 3 materiais juntos. Tem alumínio, tem papel e tem plástico. Tudo grudado num só, entendeu? Pô, mas com toda a inteligência que tem, as tecnologias que tem, será que não teria um negócio mais fácil de fazer, entendeu? Que fosse mais rapidamente isso pudesse ser incorporado num outro ciclo de vida, entende? Acho que há um movimento assim de reflexão sobre os rejeitos da sociedade do consumo, porque tudo hoje é muito descartável, né? Os equipamentos eletrônicos, ele tem um prazo máximo de vida para que você compre outro. É o versão 1, versão 2, versão 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo ano tem uma versão nova, com funcionalidades novas, muda muito pouco, mas você precisa descartar. O obsoleto virou obsoleto muito rápido. De um ano para outro ele vira obsoleto, precisa ser descartado para que você consuma uma novidade. Então é importante que a gente pense os padrões de consumo também, de uma certa voracidade, de uma necessidade de ter mais, comprar a novidade. Então é preciso que a gente repense os padrões de consumo. Se pergunte, a gente precisa de tudo isso? É um problema de paradigma, de um modelo que se montou, né? Basicamente alicerçado em termos de economia, né? Ali começa a partir dessa economia global, né? Que já vem da data da guerra, da Segunda Guerra, né? Que a gente podia transportar alimentos que durassem muito tempo de um lado ao outro, né? E aí surge o enlatado, né? Na década de 50, 60, a gente viveu a era do enlatado. Hoje a gente vive a era das embaladas. Tinha alguém que dizia assim, ó, se o mundo acabar de novo, uma vez foi com água, outra vez foi com fogo, e a próxima vez vai ser com plástico. Vai ser todo mundo
com um saco plástico ensacado na cabeça, sufocado, vai ser assim. É uma questão econômica, para que as pessoas possam vender o seu produto à distância. Não é o cara que fabrica a bolachinha ali, que a bolachinha dele em 2 semanas está liquidada. Não, é o cara que quer fazer a bolachinha e quer vender, esgotou o território dele ali na vila, esgotou o território na cidade, no país e quer vender para os outros países. E por trás disso também tem essa questão da limpeza, né, da higiene. Tu tem que vender o produto acondicionado por questões de higiene, aparência, então tu vai embalando as coisas, né? E vai colocando, como tu bem falou, plástico em cima de plástico, é o papel, o plástico, a caixa, então é um exagero de coisa, né? Tu vai no supermercado, tu já compra 3 coisas embaladas e plastificadas e ainda te dão uma sacolinha para levar. Pô. Mas é engraçado como o descarte do mundo do consumo se atrela aos descartáveis humanos. Sabe como é? E isso é uma dureza. Eu não estou dizendo que eles são descartáveis o que deveriam, eles são pensados como sujeitos descartáveis, que vivem à margem, com uma vida paralela, afastada. A mesma sociedade que afasta o rejeito do consumo, afasta uma camada expressiva da sua população do centro da sua cidade, da oferta de certos serviços, de uma certa vida mais digna. Então, pensar uma coisa e outra, acho que é preciso pensar de maneira associada. Os padrões de consumo, a inclusão social. E, de fato, hoje em dia tem documentários, filmes que tentam abordar a questão do lixo, seja mostrando os lixões, seja transformando lixo em arte. É uma forma de focalizar um problema, né? De pelo menos revelar uma realidade que para muitos é absolutamente desconhecida, mas o importante é que ela não seja revelada também de maneira preconceituosa ou estereotipada, né? E aí, para que isso aconteça, é preciso dar voz a esses sujeitos.